Questão 60, questão que aborda o modelo de sociedade patriarcal brasileiro, a ideia da casa grande, a ideia da sociedade escravocrata. A casa de morar nas fazendas ou o palacete foram em geral construídos a partir de 1870. Representavam o poderio econômico e político do proprietário, assim como o gênero da pintura de paisagem, que, segundo o historiador Rafael Marquesi, foi mobilizado pela classe senhorial do Vale do Paraíba como resposta direta à crise da escravidão negra no Império do Brasil. Então, vamos lá. Um dos temas também que a Unicamp adora, que é justamente essa transição do Brasil da escravidão para o período final do Império Brasileiro e posteriormente a sua transição para a República, né? Então, a pós-escravidão é um tema que quase todo ano aí aparece nos vestibulares. Então, ele fala da construção das casas de morar nas fazendas, dos palacetes, ou seja, que coincidentemente, no período em que a escravidão está entrando em decadência, década de 1870, temos ali a lei do ventre livre, né, o grande número de alforrias, paralelo a isso nós temos a imigração europeia, nós temos a construção desses novos símbolos da elite senhorial. Então, vamos olhar as alternativas. A. Os senhores do café incrementaram um sistema de produção cafeiro moderno que atendia ao mercado internacional. Desde a instalação da corte joanina no Brasil, eles investiram nas formas de morar como capital simbólico. Só que aí é o recorte cronológico. Esse investimento na forma de moradia que serve como capital simbólico, o que seria capital simbólico? A casa do fazendeiro passa a ser um simbolismo do seu poder econômico. Mas o texto da questão indica que isso começou a ser comum na década de 1870 e não no início do século XIX, quando a corte joanina chegou ao Brasil. Então, por uma questão de anacronismo, o item A deve ser descartado. Item B. Na crise capitalista da década de 1870, os produtores de café do Brasil alavancaram o tráfico de escravizados vindos da África e investiram na riqueza simbólica de suas propriedades. Pessoal, aqui o problema é o seguinte: como que eles alavancariam o tráfico negreiro se o tráfico negreiro para o Brasil já era proibido pela lei de 1831 e pela lei Eusébio de Queiroz? E a partir de 1870, com a lei do ventre livre, nós temos uma intensificação na prática de alforrias, ou seja, a escravidão estava com seus dias contados. Não faz sentido dizer que os proprietários ampliaram o tráfico negreiro. Então, por isso que o item B é incorreto. Item C. No segundo reinado, com a intensa crise na obtenção de escravizados para as plantações de café e a acirrada disputa na definição das políticas migratórias, os cafeicultores redefiniram seu capital simbólico. Correto. Por quê? O tráfico negreiro já estava em decadência, mas ainda havia disputas em torno da questão da substituição de mão de obra no Brasil, qual seria o tipo de imigração que seria usado no Brasil, né? A vinda de europeus pelo sistema de parceria, a vinda de europeus subsidiado pelo governo imperial, ou seja, havia toda uma controvérsia em torno da imigração e, nesse momento, você observa a construção desse tipo de moradia pelos proprietários de escravos, que agora seriam redefinidos como grandes proprietários de terra, por conta dos desdobramentos também da Lei de Terras de 1850. Então, quer dizer, o status não seria mais associado à quantidade de escravos que você tem na sua propriedade, mas a outros simbolismos. Então, o item C é o item correto, mas, para terminar, o item D, o investimento nas casas de fazenda e na pintura de paisagem reafirmava a importância social da classe senhorial. Era uma reação política contra a reforma agrária estabelecida na Lei de Terra de 1850. Pessoal, a primeira parte está correta. Inclusive é a única alternativa que faz menção ao gênero da pintura de paisagens. Mas a Lei de Terras, muito contrário à ideia de uma reforma agrária, concentrou a propriedade rural nas mãos daqueles que já as ocupavam anteriormente, por meio da legalização das antigas posses. E ao definir que novas ocupações de terras só poderiam se dar por meio da compra, a Lei de Terras inviabilizou
que os imigrantes e os ex-escravos se tornassem proprietários de terra. Então, o item D você teria que descartar por essa menção equivocada ao que representou a Lei de Terras no Brasil de 1850. Então, fica aqui o item C como item correto.